Uma sindicância foi aberta para decidir sobre as supostas horas extras feitas pela médica Nilza Xavier Franciscone. Em depoimento ao GAECO e Gepátria, servidores afirmam que Nilza se recusava a passar o cartão ponto, o que resultou em mais de 220 horas extras. O caso, que segue na Justiça, também foi apurado pela Prefeitura. Uma comissão formada por 3 servidores de carreira ouviu a médica e servidores da saúde. A decisão desse relatório foi divulgada pela Prefeitura nesta terça-feira. Como a médica Nilza é esposa de Franciscone, o parecer sobre o relatório ficou a cargo do vice-prefeito Roberto Negrão. Tanto a comissão quanto o vice-prefeito concluíram em seu relatório que é necessário a abertura de um processo administrativo. Então, agora abre-se esse processo administrativo, que dentro de poucos dias vai ser instalada também uma comissão que julga esse processo, e aí tem-se o veredito final. Esse caso que eu estou fazendo a abertura desse processo administrativo é porque a servidora é esposa do prefeito e ele fica impedido de fazer esse julgamento, né? E a gente, como você mencionou, né, exatamente por ela ser esposa do prefeito, né, havia uma especulação de que isso terminaria em panos quentes, que a prefeitura não abriria um processo administrativo. Então, realmente, independente se é ou não esposa do prefeito, vocês vão a fundo e vão dar uma resposta aí para a população diante dessas horas extras, diante desse dinheiro público que foi gasto de forma irregular. Sem dúvida, né? Nesse processo ela também pode provar a inocência dela, né? E eu acho justo que a pessoa tenha o direito de provar a inocência. Nós estamos só seguindo um trâmite que foi detectado por essas comissões que eu te falei, pelo jurídico, né? E vamos em frente, vamos até o final. Enquanto o processo administrativo sobre a médica acontece, a empresa Inova já responde por parte das ações. Que foi julgado que foi pago a mais para a empresa. Então, por isso que se notificou a empresa, né? E não a servidora que recebeu a mais por isso. Como que fica a situação se realmente a comissão entender que houve uma irregularidade mesmo, tanto por parte da servidora quanto por parte da empresa? Esse dinheiro público retorna aos cofres, já que foi assim usado indevidamente? Sim, tanto é que essa questão no relatório já manda que se notifique. Então, a Secretaria de Administração já tem que tomar essas medidas, né, de alguns controles exigidos, tudo, e também a notificação da empresa para que se faça essa devolução. É lógico que será aberto para a empresa a possibilidade dela se defender, né, sem problema nenhum, mas a notificação será feita. O Chiquinho, a gente acompanhou todo esse trâmite, né, inclusive sobre a ação que a doutora Nilza responde na Justiça, e a população questionou muito, né, que isso possivelmente não ia dar em nada, porque já que a servidora é esposa do prefeito. Sobre a escolha dessa comissão, né, quais medidas vocês vão tomar? Porque assim, o prefeito, né, a esposa dele está ligado diretamente para que esses servidores não sejam de nenhuma forma coagidos, né, a dar um parecer favorável ou contrário que seja. Olha, eu acho que o maior exemplo do que aconteceu é o exemplo da própria sindicância. Os nossos servidores são absolutamente isentos de pressão. Nenhum de nós toma nenhuma ciência de processo de sindicância, seja de que caso seja, ou da doutora Nilza ou de qualquer outro servidor, sem que ele venha com a decisão pronta. Não existe nenhuma interferência nesse processo, né? E como eu disse, exemplo realmente é que a sindicância trabalhou com total isenção para decidir realmente os caminhos dela. A gente sabe, Chiquinho, que durante a sindicância, uma das testemunhas disse que essa prática indevida de horas extras não era só uma prática feita pela doutora Nilza, mas por outros médicos, né? Isso também será apurado? Eu sei que assim, o caso dela foi aberto um processo administrativo, já que vocês já têm toda a papelada na mão, mas os outros médicos que vinham porventura cometendo esse tipo de irregularidade também serão notificados, também responderão por isso? Sim, o caso da doutora Nilza será um PAD, né, uma vez que a sindicância dela já foi realizada.
Os outros médicos sofrerão agora todos, uma vez que isso é recomendação da sindicância, né, da preliminar da sindicância, para que se abra uma em relação a todos os médicos e que se veja se existe um procedimento equânime dos outros médicos também. Então, será feita uma nova sindicância em relação envolvendo todos os médicos do município também, para se apurar horários, as mesmas questões que foram levantadas com relação à doutora Nilza. E para tirar uma dúvida da população, a gente sabe que o parecer ainda do PAD vai demorar um tempo, né? Existe um prazo aí, e independente do que for decidido, caso essa servidora venha pedir a exoneração, ela fica isenta de todos esses procedimentos aí, ou de todas essas responsabilidades? Olha, como que eu vou te dizer? Realmente, esses procedimentos são procedimentos administrativos, são inerentes ao trabalho, né? Se essa fosse uma opção da servidora, cessam-se as questões dela trabalhista com o município, né? Eu não sei se isso é uma opção, nem poderia falar aqui em nome de ninguém, né? Mas administrativamente falando, já chegou algum pedido? Você sabe, tem a ideia que ela tenha a intenção aí de pedir exoneração para não passar por esse processo do PAD? Não, absolutamente eu desconheço qualquer intenção. Na verdade, intenção eu nem posso conhecer, mas nenhum documento até agora que realmente se manifeste sobre isso. A comissão será formada por 3 servidores de carreira com curso superior. Ela decidirá as medidas administrativas para a médica, entre elas a advertência, suspensão ou exoneração. O prazo para a decisão final será de 60 dias, com possibilidade de prorrogação. Além do processo administrativo, as horas extras pagas à médica Nilza e outros médicos também seguem na Justiça.